Bom, pessoal, nós já vimos nos vídeos anteriores, que não existe o cargo, de pastor na Bíblia. Existia uma congregação de anciãos e apóstolos que decidiam, tomavam as decisões em conjunto. Agora, será que a Bíblia respalda o salário de pastor? Porque alguns pastores dizem que sim, O Malafaia chega a dizer que a Bíblia fala que o pastor tem que ser muito bem pago, segundo a Bíblia. Será, pessoal? Será que o pastor tem que viver de dízimos e ofertas e vendas de objetos ungidos, como nós vemos hoje? Bom, eu vou fazer uma análise aqui desse versículo, 1 Timóteo 5, 17 e 18, que é muito usado por pastores para isso. Eu já tinha feito um tempo atrás um vídeo sobre esse versículo, mas agora vai ser um pouco mais profundo, tá? Vai ser um pouco mais melhorado, mais didático. Lembrando, quem puder dar um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade do canal. Aqui, como vocês podem observar, eu coloquei 3 numerozinhos, número 1, número 2, número 3, que são 3 pontos que a gente vai analisar aqui nesse vídeo, desse versículo. E aqui eu coloquei entre conchetes 2 palavras, porque esse texto ele tem uma variação textual, tá? Então a gente vai analisar tudo isso daqui desse versículo. Primeiro vamos fazer uma leitura nua e crua do versículo, como está aqui em português, tá? Eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel. Os presbíteros que governam, bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Alguns versículos, algumas variantes, trazem remuneração, é uma variação textual. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aqui temos uma variação textual que diz nutrição, tá bom? Então vamos ver agora cada um desses pontos. Primeiro, presbítero. O que é um presbítero? Presbítero vem do grego, presbúteros. Inclusive, presbuto é um homem velho em grego. Então, literalmente, presbútero é alguém que é velho, é um ancião. Como a gente vê, por exemplo, aqui em Mateus 15, 2. Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então, nós vemos que tanto em Israel quanto ali naquele período, tinham anciãos que eram respeitados e eles também ajudavam a reger a comunidade. Outro exemplo que eu posso dar é que quando Jesus foi preso, E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Então, nesse versículo, a gente observa também que os anciãos eles eram membros do povo. Eles não viviam da igreja. Tanto que aqui nesse versículo de Paulo, aqui em Timóteo, lembrando que aqui é uma pseudo-epígrafe, tá? Mas eu vou falar Paulo. Ele fala assim, principalmente os que trabalham na palavra. Então, se era principalmente os que trabalhavam na palavra e na doutrina, quer dizer que nem todos trabalhavam só na palavra ou na doutrina. Eles deviam ter os seus serviços, independente de pregar a palavra. Vocês estão entendendo? Porque ele faz uma distinção aqui. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, é disso que Paulo está falando. Tá? Agora, aqui será que uma tradução mais correta seria honra ou remuneração? Qual será das variações textual que está certa? Nós vamos chegar lá. Aqui quando ele fala, não ligarás a boca ao boi que debulha, eu coloquei o númerozinho 2. Do que Paulo está falando ali? Essa primeira parte do versículo é citada uma lei agrícola de Deuteronômio 25, versículo 4, que diz, não atarás a boca ao boi quando trilhar, ou debulhar. Vamos entender isso aqui. Por Israel ser uma nação agrícola, haviam leis referentes a animais, como por exemplo aqui em Êxodo. E se algum boi escorregar, homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono for conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. O que ele está dizendo? Se o dono sabia que ele tinha um boi bravo, que gostava de dar chifrada nos outros e não fez nada, aí a culpa era do homem. Agora, se o dono não sabia, e o boi ficou louco, sei lá, foi para frente do quartel e chifrou alguém, aí a culpa é do boi. Então a gente vê que Israel tinha leis agrícolas que envolviam animais e coisas da época deles. Era uma nação basicamente agrícola. E os bois eram utilizados para debulhar grão, como o trigo, por exemplo. O peso do animal ajudava a quebrar as cascas dos grãos, então depois era só fazer uma separação. Para quem já bateu feijão ou conhece de roça que está vendo esse vídeo, você sabe que alguns grãos você tem que bater, para descascar. O feijão é onde pega um pedaço de pau, que parece aqueles tchacos de luta de arte marcial, e vai batendo. Pelo menos em alguns lugares fazem assim, Só que Israel fazia desse jeito, eles pegavam o boi e o boi saía pisando naqueles grãos para debulhar.
Mas o animal comia também dos grãos. Então algumas pessoas amordaçavam aquele boi para ele não comer do grão. Ah, olha lá, fulano, o boi está comendo do grão. Então eles colocavam uma coisa na boca do boi, uma mordaça para ele não comer. Por isso que nesse versículo Deus proíbe essa prática de amordaçar o boi. Porque não era muito humano você deixar o animal fazendo um trabalho com fome. Então Deus proíbe, ele fala: não amordaçarás a boca do boi que debulha. Então essa lei envolve o que, pessoal? Envolve alimento. O que o autor está falando aqui? Que aquela pessoa que trabalha, ela tem o direito de se alimentar, mesmo enquanto está trabalhando. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Deus fala: não amordaçarás a boca do boi que debulha. Ou seja, quem está trabalhando tem o direito de comer, mesmo estando trabalhando. Correto? Deu para entender até aqui, né? Então nós vemos pelo contexto que o autor está falando de alimento. Paulo utilizou esse mesmo versículo em Coríntios como metáfora. Aqui, ó. 1 Coríntios 9, 9 e 10. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante daquilo que está debulhando, os grãos. Então aqui no entendimento de Paulo, ele acha que essa lei agrícola é uma metáfora para eles, os que pregam a palavra. Então eles tinham o direito de comer, de ser participante, de se alimentar. É disso que o autor está falando. E a outra parte do versículo ali de Timóteo, ele tirou aqui de Lucas, ó. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Aqui eu não precisaria nem explicar, porque aqui já está explícito no versículo, ó, comendo e bebendo. Então quando ele fala que o obreiro é digno do seu salário, ele não está falando de dinheiro, ele está falando do quê? Ó, comendo e bebendo. Mas como eu sei que algumas pessoas não vão entender, vamos pegar o contexto então aqui de Lucas. Vamos lá, o contexto e o paralelo. Vamos ler e entender juntinho, ó. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 pessoas, e mandou-os adiante de sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros, ó, então 70 seriam obreiros, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Aí olha o que Jesus diz aqui, ó, a parte mais importante. Não leveis bolsa, nem alforge e nem alparcas. O que é bolsa, alforge e alparcas? Bolsa é para se guardar dinheiro. Alforge também era um utensílio que você podia usar. E alparcas eram sandálias. Então o que Jesus está falando? Não leva a bolsa. Por quê? Porque eles não podiam receber dinheiro. Quem é que está dizendo isso? É Jesus. Quem escreveu isso aqui? Lucas. Então, a Bíblia, não fui eu que escrevi, mas está na Bíblia de qualquer um. Ó. Vou repetir. Ó. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas. Preste atenção. E a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, fazendo o quê? Comendo e bebendo do que eles tiverem. Era para eles receberem algum dinheiro dessa casa, pessoal? Não, aqui, ó. Jesus proibiu de levar bolsa. Então era só para eles comerem e beberem do que aquela família oferecessem para eles comerem. Pois digno é o obreiro. Quem é o obreiro? Um dos 70. Do seu salário. Qual que é o salário aqui? É o alimento. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Ó, comei. Jesus não mandou eles receber dinheiro. Ah, Amadinho, mas ele pode sim receber dinheiro. Será que não? Vamos ver o paralelo então em Mateus. Não seja por isso aqui, ó. A mesma passagem, só que por outro evangelista. Jesus enviou este 12. Que 12? Os 12 apóstolos. E lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ok, era para o gentil receber o evangelho, pessoal? Não, segundo o próprio Jesus. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Alguém que está vendo esse vídeo aqui é da ovelha perdida da casa de Israel? Então para que vocês têm pastores? E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Alguém já viu algum pastor ressuscitando um morto? Expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. O que eles receberam? Esses dons espirituais. Então, se eles receberam de graça, eles tinham que fazer essas práticas de graça. Porque é Jesus que está falando, não sou eu.
Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho. Então o que Jesus está falando aqui? Os cristãos não creem em Jesus, ele não é o Senhor da igreja, não é o Senhor, não é para quem eles oram todo dia. Então se eles acreditam em Jesus e acreditam na Bíblia, Jesus aqui está proibindo eles de receber dinheiro. Ouro e prata e cobre eram as moedas da época. As moedas eram feitas de ouro, de prata ou de cobre. Então Jesus diz claramente, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho. É Jesus que está dizendo. Quem não gosta, reclame com ele nas orações. Nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões. Por quê? Porque digno é o operário do seu alimento. Aqui, como Mateus é mais explícito que Lucas, ele coloca alimento. Então as pessoas que tinham esses dons e iam ministrar a palavra, elas iam receber no máximo alimento. Cadê o dinheiro aqui, pessoal? Está aqui, proibido. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre. Então como é que o seu pastor diz que o trabalhador é digno do seu salário e o seu pastor recebe ouro, prata e cobre de vocês? Ele está desobedecendo o próprio Jesus aqui. Jesus proibir de receber ouro, prata, cobre, proibir de levarem bolsa pelo caminho. No máximo eles podiam se alimentar na casa dessas pessoas que eles estavam ajudando. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retirei. Então aqui no contexto, Jesus proíbe, tanto em Lucas quanto em Mateus, de levar bolsa. Eles não podiam receber ouro, prata, nem nada, nem um centavo sequer, mas eles podiam comer de tudo que fosse oferecido naquela casa, porque o obreiro ou o trabalhador era digno do seu alimento, seu salário. Seu salário era só se alimentar naquela casa. Vamos ver então agora, de novo, como é que fica o versículo, agora que a gente entendeu o contexto. Os anciãos perguntam, seu pastor é um ancião? A sua igreja tem um corpo de ancião? Quer seja por idade ou de membros mais velhos, ou seu pastor só é um líder hierárquico, eclesiástico? Seu pastor não é ancião. Os anciãos que governam ou lideram, que aqui não é bem governar, é liderar, ou conduzir a igreja, bem sejam estimados por dignos de dupla honra. Dupla honra. Então a gente viu que apesar da variação textual, o correto seria honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então se tem esse principalmente, é porque eles tinham outro tipo de serviço. Não viviam só do fiel. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Porque o boi podia comer daqueles grãos que ele estava debulhando. E digno é o obreiro do seu sustento, como nós vimos aqui. Foi o que o próprio Senhor Jesus disse, tanto em Mateus quanto em Lucas. Aquele que trabalha na palavra, ele tinha o direito de comer, de se alimentar. Mas não podia receber aqui, nem ouro, nem prata, nem cobre e nem levar bolsa. Então se o seu pastor, se ele recebe dinheiro, se ele recebe dízimo, se ele recebe ofertas, ele está indo contra o que o próprio Jesus falou. Porque o cargo aqui que nós estamos vendo aqui, primeiro que não é cargo, mas a função aqui de obreiros e pastores aqui na Bíblia, presbíteros, anciãos, etc., a função era pessoas que iam pregar a palavra e elas podiam se alimentar na casa daquelas pessoas. Mas não podiam receber um centavo sequer. Aqui, olhem na Bíblia de vocês, Mateus 10, 5 a 11. Jesus proibiu. Vamos terminar o vídeo só repetindo? De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem bolsa. Porque digno é o operário do seu alimento. Então se o seu pastor ganha dinheiro dos seus dízimos, das suas ofertas, de venda de objetos ungidos, como a maioria faz por aí, eles não são pastores. Porque eles estão fazendo exatamente o oposto do que diz aqui a Escritura e do que disse o Senhor Jesus. Tá bom, galerinha? Então tá aí. Obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like no vídeo, que isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade, tá bom? Paz a todos.